A Noite da Fera. Olá, Cris e todos os amigos do canal. Espero que escutem esse relato com atenção. Vou contar uma história macabra que aconteceu no ano de 1999, na cidade de Maracanaú, no Ceará. Minha família conta sempre essa história em reuniões de familiares. Em uma noite chuvosa de março, Maria estava sozinha na região metropolitana de Fortaleza, chamado Maracanaú, onde morava com seus pais e seu irmão mais novo. Era por volta das 9 horas da noite, quando bateu a fome. Então ela deixou seu livro de lado e foi atrás de algo para comer, pois ela sabia que levaria pelo menos mais uma hora para que os três chegassem do hospital, pois seu irmão havia passado mal e seus pais tiveram que levá-lo para a emergência. Havia um detalhe que fazia a situação de Maria ser mais complicada, pois ela era surda. Mas ela não tinha medo de ficar sozinha em casa, porque ela se confiava que havia 4 cães da raça fila brasileira. E eles estavam soltos no quintal e eram umas verdadeiras feras capazes de intimidar até o capiroto. Então ela não acreditava ter motivos para ter medo. Mas se ela pudesse ouvir, saberia que as coisas não eram bem assim, pois Maria não ouviu o longo tenebroso uivo, que foi mais alto do que o barulho da chuva, nem a briga, muito menos o choro dos cachorros. Aquela coisa havia matado todos os seus cães. Infelizmente também ela não ouviu o barulho da porta dos fundos sendo arrombada. Foi então só através do reflexo na faca que ela estava usando para cortar o pão que ela viu o ser mais monstruoso de sua vida. A fera então foi chegando próximo a ela e ela ficou de olho naquela criatura horrenda. Então Maria lembrou que a faca que ela usava era da prataria da sua mãe, que segundo as lendas, a prata ela machuca o lobisomem. Então, se ele viesse em sua direção, ela iria tentar golpeá-lo no pescoço. Porém, Maria era uma menina magrinha e pequena e tinha apenas 16 anos. Como ela ia conseguir fazer isso? Mas ela ia tentar, ia fazer de tudo para se salvar. Ela foi andando aos poucos de costa e não baixava a guarda para aquele monstro. Ele veio se aproximando e ela ficava ameaçando em golpeá-lo. Parecia que ele sabia que aquela faca era de prata. Ele ficava rodeando ao redor e tentava chegar o mais próximo dela. Ela não ouvia, porém, os seus outros sentidos eram aguçados, como a visão e o olfato. Ela sentiu um cheiro de bicho morto, como se estivesse em estado de decomposição. Às vezes, ela tinha até ânsia de vômito, devido ao fedor daquele lobisomem. Ela já estava assim há uns 15 minutos, e nada da fera ir embora. Foi então que ela lembrou que estava ao lado da garagem e que ela ia tentar entrar lá, porque a porta era feita de ferro e os portões. Então ela ficaria mais segura até seus pais voltarem. Já cansada com aquela situação, ela então correu rapidamente para a garagem e o lobisomem veio correndo atrás dela. Quando ela estava fechando o cadeado, o lobisomem a puxou entre as grades. Então ela deu uma punhalada em seu pescoço, fazendo ele soltar um uivo de dor. Ela
não conseguiu ouvir, porém, ela via a expressão de ódio no olhar dele. Foi só assim que ele largou ela. O infeliz ainda conseguiu deixar o seu braço ferido, mas também lhe levou dele. Ele ficou rodeando a garagem e tentava derrubar o portão a todo custo. Foi então que ela se acalmou e lembrou que onde ela estava tinha uma espingarda de caça de seu pai e que os cartuchos também estavam lá. Devido a eles morarem em um sítio, eles tinham o hábito de caçar tatu. Então ela sabia manusear muito bem aquela arma. O lobisomem, já impaciente com aquela situação, batia no portão cada vez mais forte, pois ele queria acabar logo com a Maria. Então Maria pegou a arma e atirou nos peitos dele, e ele saiu feito louco, sem rumo pelos matos. Nisso, já tinha se passado 1 hora nessa peleja, e graças a Deus, seus pais chegaram com seu irmão. E eles ficaram abismados com aquela situação. Eles pegaram a sua filha e levaram para o hospital. E em seguida foram para a delegacia fazer um BO. Quando chegaram na delegacia, a mãe da menina explicou o que houve. E o escrivão começou a fazer chacota com a situação. Foi quando então o delegado de plantão entrou na sala e acreditou na história. Ele só acreditou porque outras pessoas dos outros sítios já haviam ligado para ele, falando que viram uma fera de mais ou menos 2 metros e com pelos negros e olhos de fogo. Até então, ele nunca tinha atacado ninguém. Essa foi a primeira vez. Então, os policiais foram atrás da fera pela manhã, porém, ninguém achou nada. Então, um dos policiais achou uma casa de uma pessoa que morava bem afastado. Era um senhor que era rezador. E então, a polícia perguntou se ele sabia de alguma coisa. Foi então que ele falou que alguns dias atrás, um rapaz muito magro havia lhe procurado, pedido um antídoto para acabar com sua maldição. Então esse senhor perguntou para ele: qual seria a maldição? Então ele respondeu: me transformo em uma fera terrível e que não consigo me controlar. Então o senhorzinho perguntou o que ele fez para ter aquela maldição. Então o rapaz respondeu: minha mãe me amaldiçoou porque eu matei o esposo dela. Mas ele não era meu pai. Ele judiava muito comigo. Me batia, abusava e me fazia dormir no relento. Sendo que muitas das vezes eu ainda ficava com fome. Então, certo dia, eu acabei com aquele sofrimento. E ela viu tudo e me praguejou. Então, eu fugi para outra cidade. Foi então que começou a transformação. O policial ficou incrédulo com aquilo que ele estava ouvindo do senhorzinho. Então o senhorzinho, que se chama Raimundo, disse o local que ele estava. Chegando lá, o rapaz já estava no seu corpo humano e estava com uma ferida enorme em seu peito e apenas agonizava. Foi então também que eles viram um corte no pescoço. Ele tentou correr, mas não tinha forças. Ele tentou atacar, então a polícia foi obrigada a se defender. Depois da morte desse homem, nunca mais se ouviu falar nenhum relato sobre aquele terrível lobisomem.